logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical, pois é Deus quem sua palavra me ensina a viver, ter mais fé e esperança para poder vencer. Caminhando com a Bíblia bem no meu coração, quando chega o pecado eu digo não, 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 não. Cada manhã louvo a Deus com prazer, mas domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical, sempre a cada manhã louvo a Deus com prazer, mas domingo cumprimento a todos os internautas com a doce paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos para mais uma escola dominical virtual. Desta feita nós estamos estudando a lição número 11, o processo de formação do discípulo. O textual diz o seguinte: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11. A verdade aplicada. A vida de discípulos de Jesus começa com um novo nascimento e continua em crescimento e vitalidade espiritual até alcançar a estatura completa de Cristo. Introdução. Como Paulo escreveu, estamos em Cristo após ouvir o anúncio do Evangelho, crer e passar a viver guiado pelo Espírito Santo. Ninguém se torna um discípulo sem a ação de Deus e uma resposta humana. Objetivo da lição: conscientizar, mostrar e deixar. Então nós estamos estudando nessa lição o processo de formação do discípulo. E nos objetivos que nós vamos estar estudando nos 3 pontos da lição, nós vamos falar sobre conscientizar, mostrar e deixar. O objetivo da primeira parte da lição: conscientizar sobre a importância dos primeiros passos. Professor de escola dominical, nós precisamos estar orientando nossos alunos para que eles possam entender, fazer discípulo e também, sendo que já eles também deram os primeiros passos para ser um verdadeiro discípulo. Daí nós vamos entrar na formação de discípulo. Então nós vamos conscientizar agora nesse ponto sobre a importância dos primeiros passos. A importância. O início da jornada cristã se dá quando a pessoa nasce de novo. Qual é a condição para ver e entrar no reino de Deus? Nascer de novo é a condição para ver e entrar no reino de Deus. Então, queridos professores, nós precisamos conscientizar nossos alunos de que para ser um discípulo nós precisamos ter provado e viver, estar vivendo dia a dia o processo do novo nascimento. Porque para ver e entrar no reino de Deus é preciso passar pelo novo nascimento, é preciso nascer de novo. Aqueles que não nasceram de novo não podem nem ver o reino de Deus. 1.1: é preciso nascer de novo. Quero que fique bem claro que nós estamos estudando o processo de formação do discípulo. É nessa lição 11. E agora nós vamos conscientizar sobre a importância dos primeiros passos. Quando Jesus contou a parábola do semeador, disse que muitos estavam com a mente fechada. Ouviram sem interesse, pois estavam fora do reino de Deus. Primeiro é preciso entrar para depois compreender os mistérios do reino de Deus. E a entrada se dá pelo novo nascimento, pela grande misericórdia de Deus. Ele opera a regeneração em nós. Então, meus queridos, nós não podemos ter aceitado a Cristo, dizermos, intitularmos cristão, que pertencemos a determinada igreja, e não ter em nós frutos da regeneração, frutos da modificação, de que somos novas criaturas. Então, meus queridos,
quando Jesus contou a parábola do semeador. Ele disse que muitos estavam ouvindo sem interesse. Então é preciso que nós tenhamos interesse na palavra do reino, de queremos termos um crescimento e realmente que sejamos nascidos de novo. Não adianta esse evangelho barato, não adianta vir como está e fique como está e fique da mesma forma. Isso não é novo nascimento. A Bíblia diz que quem está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. 1.2 diz a grande salvação. Título 2, 11 a 14, é bastante esclarecedor. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação, e a mesma graça ensina como devemos viver neste presente século. Primeiro se manifesta para salvar. Salvação é uma palavra que reúne todos os atos de Deus para a redenção da humanidade. Vários sentidos são encontrados nesta palavra: libertação, segurança, cura, redenção e resgate. Por isso a Bíblia registra que é uma tão grande salvação. Meus queridos, vejam o que o comentador traz nesse ponto 2 para nós. Nós estamos estudando desde o início dessa lição, desde a primeira aula da lição. Eu sempre digo, é um seminário. Quem está perdendo a lição, se você perdeu a igreja e você não está aprendendo na igreja, avisa seus amigos para que acompanhem comigo, para que juntos nós possamos estar estudando esta lição tão gloriosa: evangelismo, missões e discipulado. Nós passamos pelo evangelismo, passamos pela missão e agora estamos fazendo o arremate e estamos no discipulado. E aqui Paulo fala da grande salvação, a graça de Deus se é manifestada trazendo salvação, né? E a mesma graça ensina como devemos viver nesse presente século, meus queridos amigos. Não é ser crente, meus queridos irmãos, ser igual aos outros. Que nós somos diferentes, nós temos que fazer diferente. Nós somos diferentes e temos que fazer diferentes. Primeiro, a graça de Deus se manifestou para salvar, para mudar, para nos dar uma garantia de vida eterna. Salvação é uma palavra que reúne todos os atos de Deus para a redenção da humanidade, quer dizer, para resgatar a humanidade. Vários sentidos são encontrados nesta palavra. Então se manifestou trazendo libertação. Eu era um escravo do pecado, mas agora eu sou servo de Cristo. Eu vivo pela graça, eu vivo pelo amor de Deus. Segurança, tenho tranquilidade. Ele levou consigo minhas enfermidades, quer dizer, trouxe cura para a minha alma. Então, meus queridos, nós somos resgatados. Por isso que a Bíblia registra que é uma tão grande salvação. Queridos professor, não perca o foco. Nós estamos estudando a lição 11, o processo de formação do discípulo. E nesse primeiro ponto nós vamos conscientizar sobre a importância dos primeiros passos. Nossos alunos precisam estar conscientizados de como caminhar na direção do discipulado, como caminhar como servo de Cristo. Os judeus na época do ministério terreno de Jesus, apesar de terem examinado as escrituras, não compreenderam a gravidade do pecado. Achavam que pelo fato de ser descendência de Abraão, automaticamente eram livres e já estava garantida a entrada no reino de Deus. É preciso compreender a doutrina do pecado. Não compreender a doutrina do pecado também é não compreender a doutrina da salvação. O pecado faz separação entre Deus e o homem. Então nós precisamos entrar pela graça. Os judeus pensavam que já estava salvo, examinava as escrituras, mas achavam que pelo fato de ser descendente de Abraão já estava tudo garantido. Mas não estava, meus queridos. Judeus também não é salvo sem Cristo. O objetivo da segunda parte da lição: mostrar como Deus tomou a iniciativa visando a restauração do homem. Então agora nesse segundo ponto nós vamos estar estudando como Deus tomou a iniciativa visando a restauração do homem. Deus nos chamou primeiro. O 2 diz assim: Deus tomou a iniciativa. É uma realidade bíblica o fato de que só conhecemos a Deus porque Ele quis se revelar. Bem
tem como só é possível ao ser humano ter comunhão com Ele, porque primeiro Ele se aproxima de nós e nos chama. Gênesis capítulo 3, versículo 9. Então nós estamos estudando o processo de formação do discípulo. E agora nesse segundo ponto nós estamos mostrando como Deus tomou a iniciativa, como foi Ele que primeiro veio ao nosso encontro. E essa é a realidade bíblica. Nós só conhecemos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Deus quer fazer de nós um povo seu, e por isso Ele quer que nós aprendamos a ser discípulo e a fazer discípulo. Essa é a nossa obrigação como cristão. 2.1. A manifestação da graça. A graça de Deus se há manifestado. Quer dizer, a graça de Deus se manifestou. Um dos aspectos dessa tão grande salvação é o novo nascimento. Já falamos sobre isso. Pois para Deus, espiritualmente, as pessoas que ainda não nasceram de novo estão mortas. Nós que antes estávamos espiritualmente mortos, agora pela regeneração somos participantes da natureza divina. Oh, escola gloriosa essa lição que nós estamos estudando. A graça de Deus se manifestou. Se você está fora da graça, é porque você não entrou também na graça de Deus. Você não se abriu, você não deu lugar para que a graça de Deus revestisse você. Porque nós que estávamos mortos espiritualmente, agora, pela regeneração, estamos participantes da natureza divina. Nós falamos como Deus fala. Nós vivemos como Deus quer que nós vivemos. Então, quando as pessoas olham para nós, vê Deus em nossa vida. 2.2. A fé que salva. É necessário crer que Jesus Cristo é o enviado de Deus para a nossa salvação. Todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. E a fé que nos move a reconhecer a verdade do Evangelho. A pessoa de Jesus Cristo e sua obra. É pela fé que nós apropriamos desta verdade e confessamos a Jesus Cristo. Então, meus queridos, é necessário crer que Jesus Cristo é enviado de Deus. Se nós não cremos, não conseguimos agradar. Quando nós cremos e aceitamos, regeneramos, passamos pelo novo nascimento, aí todos nós passamos a ser filhos de Deus pela fé, porque aceitamos o sacrifício de Jesus. E a fé começa a fazer-nos reconhecer a verdade do Evangelho. Então, vinde e crede no Evangelho. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No 2.3, o conteúdo do ensino. Mostrar como Deus tomou a iniciativa visando a restauração do homem. É isso que nós estamos vendo nesse ponto. Nós estamos tentando mostrar que Deus tomou a iniciativa visando a restauração do homem. Não é bíblico a crença na bondade natural do ser humano. Esta mudança não se dá por reformas sociais ou por educação. Não se dá pelo acúmulo de conhecimento. Não se dá pelo batismo nas águas. O batismo nas águas simboliza, mas não produz regeneração. Então, meus queridos, no conteúdo desse ensino, nós estamos vendo que não é a Bíblia a crença da bondade natural do ser humano. Viu, meus queridos? A Bíblia é a crença da bondade de Deus para com os homens. E esta mudança não se dá por reformas sociais. Não, meus queridos. Esta mudança se dá pelo novo nascimento, pela conversão, pelo crer em Cristo e por ser uma nova criatura. O objetivo da terceira parte da lição, do ponto 1 a 3. Deixar claro acerca da necessidade de uma resposta humana à manifestação de Deus. Então, nesse ponto, nós queremos deixar claro a necessidade de eu responder a Deus, a minha interesse, o meu amor por estar junto dele. Uma resposta de que Deus me amou, e agora eu dou uma resposta com ato de servo, de humildade, de interesse das coisas de Deus. 3. A participação humana. Evidentemente que existe a participação do homem. O teólogo e escritor Agostinho disse: Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. No Evangelho de João 3,16 encontramos: para que todo aquele que nele crê. Então veja o que Agostinho diz aqui: Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti.
Então a salvação vem de Deus, mas necessita de você dar o primeiro passo. Sem o teu passo você não será salvo. Sem ir ao encontro, sem responder às expectativas de Deus, você não será salvo. Então por isso que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 3.1. A necessidade de arrependimento. A primeira mensagem anunciada por João Batista foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O arrependimento faz parte da resposta humana, manifestação da graça de Deus da parte do homem. Após a descida do Espírito Santo, o apóstolo Pedro disse: arrependei-vos. Envolve mudança de mente. Esta mudança leva tanto a um afastamento do pecado quanto a voltar-se para Deus. Então, arrepender é uma necessidade. O que é arrepender? Reconhecer que eu tenho necessidade de Deus e que Deus é santo, e que para aproximar de Deus eu preciso santificar a minha vida, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Então eu preciso viver melhor, eu preciso viver melhor com a minha família, eu preciso viver melhor na sociedade, eu preciso sair na roda dos escarnecedores, eu preciso abandonar vícios e pecados para que eu possa me aproximar de Deus. Então há uma necessidade de arrependimento. Então foi a primeira mensagem que João Batista anunciou. João Batista disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. E o reino do céu é um reino santo, um reino puro. E o reino de Deus, você só poderá participar dele se você também for participante da santidade de Deus. Então o arrependimento é uma resposta humana da manifestação da graça de Deus por parte do homem. Eu reconheço. Nós precisamos reconhecer os nossos erros, as nossas falhas e chegarmos a Deus e mudar a nossa vida. Não podemos viver como cristão e viver como mundanos. Porque após a descida do Espírito Santo, quando aquelas pessoas estavam todas alegres ali, que receberam um batismo com o Espírito Santo, e o povo ficou atônito sem entender aquilo, Pedro virou para a multidão e disse: arrependei-vos. Arrependei para que vocês possam também receber esta graça. Então, o que acontece nesse arrepender? Envolve mudança de mente. Eu não posso dizer que sou cristão e em mim se manifesta o homem do pecado, a velha criatura, o homem que não leva desaforo para casa. Isto não é carente. Isso não é um homem que passou pelo novo nascimento. Quem passou pelo novo nascimento vive humildemente e nas horas difíceis busca Deus. 3.2. A necessidade da submissão. Então, não quero que vocês fujam do assunto, professores. E alunos, eu quero que vocês entendam. Nós estamos falando do processo da formação de discípulo. Você não pode ser um discípulo de qualquer forma, porque as pessoas vão se espelhar em você, as pessoas vão olhar para você. E quando elas olhar para você, não vê fruto, e onde não tem fruto, as pessoas não se interessam, meus queridos. Então a vida do discípulo envolve valores e atitudes tão contrárias ao mundo, tão diferentes dos que vivem a geração incrédula e corrompida, que só é possível pelo poder do Espírito Santo em nós. É preciso renunciar para viver nesse presente século sóbrio e justo e piamente. É o viver do discípulo de Jesus Cristo enquanto estiver debaixo desse sol. Então, a submissão, a necessidade de ver que você é dependente de Deus, a submissão diante dos nossos superiores, daqueles que com a graça de Deus delega sobre nós. Nós precisamos submeter a essas pessoas que realmente são servas de Deus, para que nós possamos aprender a viver junto com essa geração incrédula e corrompida, mas que nós renunciamos, que nós mostramos realmente, nós renunciamos, e que nós vivemos nesse presente século uma vida sóbria, uma vida justa e uma vida de piedade. 3.3. A permanente batalha espiritual. Após o novo nascimento, o pecado não é mais o nosso Senhor. Cristo nos liberta do poder do pecado. Após o novo nascimento, a fé, o arrependimento, a libertação do poder do pecado e passarmos a viver como discípulos de Jesus, há uma constante batalha. Quer dizer, existe uma constante batalha. Esta
esta batalha somente encerrará quando ocorrer a glorificação, considerada na soteriologia, estudo da salvação, como o último aspecto da salvação, a consumação da redenção do discípulo de Jesus. Então agora estamos vendo, meus prezados irmãos, sobre permanente batalha espiritual. As pessoas querem viver somente flor no Evangelho. Temos problemas, meus queridos. Nós teremos problemas e iremos ter problemas por toda a nossa vida. Só que acontece o seguinte: passamos pelo novo nascimento e o pecado já não é o nosso Senhor, não é Ele que nos domina. Quem nos domina é a graça de Cristo. E nós nos arrependemos após esse novo nascimento, nós passamos aí pela regeneração, pela fé e pela libertação do pecado. Nós agora passamos a viver como discípulos de Jesus. Há uma constante batalha. Quando você se intitula, ou quando você deixa transparecer, quando a tua luz brilha, que o povo olha para você e você realmente é um discípulo de Jesus, você vai enfrentar a constante batalha. E essa batalha não vai encerrar aqui. Somente encerrará na glorificação. Quando o Senhor te arrebatar, quando o Senhor te levar para o seu encontro nos ares, aí a consumação, aí você está livre destas batalhas. Então, meus queridos, estamos chegando aí no final da lição. Nessa lição nós estudamos sobre o processo de formação de discípulo. E esse último ponto, nós estamos deixando claro acerca da necessidade de uma resposta humana da manifestação de Deus. E a conclusão diz assim: assim é o início da caminhada cristã. A pessoa ouve a mensagem do Evangelho, o Espírito Santo age e ela reconhece que Jesus Cristo é o Salvador. A partir daí se submete ao seu senhorio. É uma nova criatura nascida de novo. A pessoa agora pode viver a vida de um discipulado. Foi isso que nós fizemos nessa lição. Eu gostaria de apresentar para os meus queridos internautas. Eu lancei um livro intitulado Predestinação ou a Graça de Deus. Isso é porque nós vemos nas nossas igrejas muitas pessoas pregando predestinação, como que o homem fosse um robô. Farei esse livro para você por apenas R$15,99. Mandarei pelo correio. Se você se interessar, é só fazer o seu pedido. Eu tenho um outro livro que é um livro de autocrítica das pessoas. Fui muito criticado por causa desse livro, Metamorfose. Eu conto histórias que acontecem no dia a dia. É uma história que começa com uma história infantil, muito interessante. É um conto, meus amigos. É preciso entender, porque senão você não pode ler esse livro. Se você tiver uma mente muito poluída, eu não aconselho ler esse livro. Esse livro vai falar de estupro, de pessoas que foram estupradas por aqueles que deveriam cuidar delas, por médicos, por padrinhos e por delegados. É um conto, Metamorfose. Isso aqui é a história de uma formiga e um macaco, uma coisa que você nunca viu. Então, se você se interessar por esse livro, eu mando para você por apenas R$29,90. Chegamos no final dessa escola virtual. Agradeço a todos e até a próxima aula na paz do Senhor. Amém.